com notícias direto da Casa Branca, o nosso correspondente lá nos Estados Unidos, Eliseu Caetano. O secretário de Defesa dos Estados Unidos repostou uma declaração do presidente Donald Trump de que deveriam ser demitidos todos os jornalistas que afirmarem, ou que já afirmaram, que a operação contra o Irã não foi um sucesso. Eliseu Caetano tem todas as informações. Boa tarde, Eliseu. O secretário realizou uma coletiva de imprensa hoje. O que foi falado, meu querido Eliseu Caetano? Olá, Capês. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e, claro, para todo mundo ligado no Linha de Frente. Nesse momento, 1h com 41 minutos aqui na costa leste do país. Temperatura deste momento no sul da Flórida na casa dos 28 graus Celsius. Um dia chuvoso por aqui. Chove, para. Parece que eu estou em Manaus. Mas sabe onde está quente, Capês? Lá na capital americana, em Washington, D.C. Tudo porque aumentou a temperatura envolvendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a imprensa americana e o Pentágono, o Departamento de Defesa do país, que teve que se intrometer nessa questão muito delicada que já vem se arrastando há alguns dias, pelo menos desde o ataque americano às bases lá no Irã, aquelas bases de usinas nucleares. Os ataques americanos aconteceram no último domingo. A gente acompanhou aqui na programação da Jovem Pan. E durante a semana, a imprensa dos Estados Unidos, Capês, questionou muito a validade desses ataques e se, de fato, eles teriam surtido efeito. Alguns veículos, que eu vou me ater aqui por questão ética de dizer nomes, chegaram a dizer que a operação foi um fracasso. Donald Trump, durante a semana, chiou, reclamou, disse que não era bem assim, que as informações ainda estavam vindo do Irã, que demorariam mais alguns dias para chegar aqui nos Estados Unidos, por uma questão, toda lógica, inclusive, mas que ele tratava ali naquele momento, já desde o dia 1 dos ataques americanos às bases nucleares iranianas, como um sucesso, E aí a imprensa aqui questionou isso e negou essa informação. A gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, obviamente, mas boa parte da imprensa disse que sim, que a operação tinha acontecido, mas que não tinha sido sucesso, igual o presidente dos Estados Unidos estava dizendo. E aí Donald Trump brigou com a jornalista de uma rede de TV aqui nos Estados Unidos ontem, durante uma coletiva, falou que ela e a empresa onde ela trabalha propagam fake news, e ele girou a metralhadora dele contra os jornalistas para dizer, olha, vocês não estão fazendo o papel de vocês, que é informar baseado em fontes oficiais. As informações oficiais são essas, é isso e ponto. E os jornalistas, obviamente, que estavam lá, negaram essa situação. Resumindo, hoje de manhã, Capês, ali por volta das 9h da manhã, pelo horário local, aconteceu uma outra coletiva no Pentágono, que é o Departamento de Defesa aqui dos Estados Unidos. E aí teve lá, quem? O chefe do Estado-Maior Conjunto, o general Dean Cain, e também o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth. E eles foram conversar com a imprensa e trazer fotos, vídeos, provas de que a operação contra o Irã, a operação americana contra o Irã, foi um sucesso. Eles mostraram isso para a imprensa e, mais uma vez, ligaram as suas metralhadoras para acusar a imprensa americana de estar fazendo um desserviço ou de estar propagando fake news, como a gente tem o hábito de dizer. Aí o clima realmente desandou por lá de manhã. O presidente Donald Trump, depois, através das redes sociais, fez um post. Inclusive, a gente tem aí, vou pedir para a nossa editora-chefe colocar na tela esse post, porque ele fez um post público dizendo que, inclusive, achava que esses jornalistas deveriam pedir desculpas ao governo americano e os veículos deveriam demitir jornalistas que compactuaram com a questão das fake news. O Pete Hegseth veio a público, que é o secretário de Defesa, defendeu a operação militar, também criticou a imprensa, mas de uma forma mais moderada do que o presidente. Segundo o Pete Hegseth, a missão foi um sucesso tático, com o uso de bombas penetrantes, que a gente já falou aqui, o Bunkbuster, que atingiram, sim, segundo ele, estruturas subterrâneas ligadas ao programa nuclear iraniano. Ele falou que os danos foram severos e que ainda seguem sendo avaliados, mas negou que o alvo principal, que é a desativação completa do urânio enriquecido, tenha falhado. A polêmica começou após essas divulgações questionando tudo isso. Trump reagiu dizendo que os jornalistas mentem sobre o sucesso das Forças Armadas, pedindo que esses jornalistas fossem demitidos. Segundo Trump, a mídia está trabalhando para o inimigo e nessa coletiva o Hegseth tentou diminuir ali a temperatura,
fez algumas críticas, como não poderia deixar de ser, disse que alguns repórteres se apressaram, né, ao dar conclusões aí baseadas em relatórios preliminares e afirmou que não há inteligência que comprove que a remoção de urânio pelo Irã antes do ataque tenha acontecido. Lembra uma daquelas versões de que, olha, o Irã sabia que os Estados Unidos iam atacar e retirou tudo que era feito naquelas bases e levou para outros lugares? Então, ele negou isso também. O clima ficou muito mais tenso, meu querido Capês, quando o Reg 7 trocou farpas com a repórter de uma rede de TV aqui, chamou ela de uma das piores repórteres do país, acusou ela de distorcer os fatos. Aliás, eles foram colegas, viu? Só título de curiosidade, numa mesma rede de televisão, antes dele assumir o cargo de secretário de Defesa. O general Dean Cain também participou da coletiva, disse que os resultados completos devem sair, portanto, nas próximas 48 horas, com análise de satélites, drones e dados de inteligência. Então, o que a gente está vendo aí, Capês, basicamente, é uma guerra de narrativas acontecendo de um lado e de outro. A gente vai seguir daqui, obviamente, acompanhando todos esses desdobramentos, e eu volto daqui a pouquinho no Linha de Frente, porque a gente tem um outro assunto para falar, que é OTAN, que também está rendendo muito. Acabou a reunião lá, mas tem pauta sobre OTAN, viu, Capês? Ô, Eliseu, calminha aí, não fica muito apressado não, que eu tenho mais uma pergunta para fazer para você, viu? Que é uma coisa, tá legal? Só dizer para você o seguinte, viu? Eu acho que o Trump não falou nada demais, ele desabafou, ele falou, deveriam ser, ele não pediu demissão de ninguém, ele fez um comentário, ele fez um desabafo. O jornalista tem direito de reportar o que ele acha que tem que reportar, e o Trump, se achar que ele está mentindo, agindo de má fé, ele pode desabafar também. Lá é uma democracia e se respeita a liberdade de expressão. Olha, o secretário-geral da OTAN, que é o Mark Rutte, viu, Eliseu? Ele comparou o presidente dos Estados Unidos, que é o Donald Trump, como um pai. Daddy Trump, Daddy Trump, resolvendo o conflito entre Israel e Irã. Explica pra gente, que isso me lembra uma música, Daddy, Daddy Cool, About Daddy Fool. Muito bem, eu queria que você explicasse o que quer dizer essa manifestação de carinho filial do holandês Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, ao nosso presidente laranjão Donald Trump. Vamos lá, olha, só fazendo uma pontuação aqui, é importante ressaltar ainda sobre a pauta lá da reunião do Pentágono, que Donald Trump não se referiu a todos os jornalistas como propagadores de fake news não, viu, gente? Atenção aí, tem imprensa séria, nós estamos aqui para provar e comprovar isso. Ele chamou alguns representantes da imprensa, aliás, esses até estavam por lá, viu, participando. Ele sabe quem é cada um deles e deu nome aos bois, como não poderia deixar de ser. Donald Trump sendo Donald Trump. Ele é muito honesto, né, transparente. Ele fala mesmo, e como você bem disse, Capês, a imprensa tem o direito de questionar e ele, como presidente do país, tem sim o direito de contra-argumentar, não é verdade? Afinal de contas, vivemos numa democracia. Agora, com relação à música, eu estou tentando achar aqui, porque eu mandei um link para a nossa equipe de jornalismo mais cedo, porque eu particularmente achei, Capês, muito, mas muito engraçado essa correlação, porque o chefe da OTAN se referiu a Donald Trump como um pai no conflito. Ele disse que o presidente precisou mesmo dar uma bronca em Israel e no Irã. E aí o que a Casa Branca fez? Vocês estão escutando aí, ó, botar no meu telefone aqui, ó. Eles fizeram um post que já está, em todas as redes sociais. Eu não sei se vai dar para a turma de casa ver, mas tem um post do Donald Trump chegando lá na OTAN ao som de um rap chamado Daddy's Home, né? Eu acho que é esse o nome da música, mas é uma música muito conhecida. Deixa eu ver quem é que canta aqui. Eu não sei se eles fizeram um tag, não fizeram um tag em quem canta, mas fizeram esse Reels em uma rede social, compartilharam em todas as redes sociais. Capês, muito engraçado esse post. E os comentários vão, obviamente, desde os haters, né? Uma administração séria não deveria fazer esse tipo de post, até aqueles, poxa, que legal que ele consegue distrair em assuntos tão sérios, né? O fato é, Donald Trump foi até a OTAN para tentar resolver questões muito importantes, se não para agora, para o futuro, viu? Como a gente trouxe ontem aqui, Capês, no nosso Linha de Frente, ele chegou lá com uma missão: ampliar, elevar os gastos com defesa de todos os países da Europa, além do Canadá, de 2,1% para pelo menos 5% do PIB de cada um desses países. E baseado no seguinte: o mundo está em crise, tem guerra em todos os lados, a gente precisa se defender. É injusto os Estados Unidos chegar com 16%, enquanto vocês chegam com 2,1%. Vou repensar o artigo 5. Artigo 5 é o artigo lá da OTAN, da Constituição da OTAN, que diz que
todos os países signatários precisam se ajudar. Se eu fui atacado, o Capês vem me ajudar. Se o Capês foi atacado, eu vou lá e ajudo o Capês. E o Donald Trump falou, olha, eu vou rever isso aí. Por que eu chego com muito dinheiro e vocês chegam com pouco? Não. E aí ele chegou lá na OTAN, na reunião. Inclusive o presidente da Espanha estava mal-humorado, disse que não ia levar o PIB, a arrecadação para a defesa do PIB dele para 5%, mas de jeito nenhum. E aí o que aconteceu? Todo mundo se rendeu aos 5% proposto pelo Trump. Ele chegou lá e resolveu a questão. E sim, a OTAN sai dessa reunião, da edição 2025, muito fortalecida frente aos anos anteriores. E por isso ele foi chamado de daddy, de pai, por ter intermediado essa situação lá na OTAN de uma maneira como um pai faz, mandando. E ele também se referiu ao conflito Israel e Irã, que todo mundo achava que não ia ter um fim, ou pelo menos um fim, tão breve, e ele conseguiu. Vale lembrar que a temperatura lá no Oriente Médio segue alta, Capês. A gente está acompanhando os aviões de Israel ainda sobrevoando e tomando conta do espaço aéreo de lá. A gente está vendo o Irã ainda fortemente armado, preparadíssimo, mas o cessar-fogo está sendo respeitado. Ponto. E quem que mandou respeitar? Donald Trump. Hoje, ele inclusive falou que vai agora resolver Rússia e Ucrânia. Ele falou que o Vladimir Putin ligou para ele para perguntar se ele estava bem, se ele precisava de alguma ajuda. Ele falou, sim, quero que você me ajude com o presidente da Rússia. No caso, o próprio interlocutor, no caso, o próprio Putin, Vladimir Putin. E aí, ele já falou que na semana que vem deve ter uma reunião, nem que seja por telefone, para tentar resolver isso. É Donald Trump fazendo a América grande de novo, como ele mesmo diz, e ao mesmo tempo mostrando para o mundo que a América é sim grande e que, por isso, lidera as discussões mais importantes do planeta. E aí, por isso, ele está sendo chamado de daddy, de papai, é o papai Trump. E aí, lá nas redes sociais hoje, da Casa Branca, do VP, do vice-presidente, do J.D. Vance, e do próprio presidente Donald Trump, salvo engano, as redes sociais do POTUS, que é o presidente dos Estados Unidos da América, é a conta oficial de quem está na presidência em exercício, também retweetou e repostou esse vídeo. E quem escutar lá essa música, Capês, vai se lembrar. É um rap do início dos anos 2000, daquela época meio pop ali, da Britney Spears, NSYNC, etc. Então, ou seja, ele fez uma brincadeira. E digo mais, vou além nessa discussão da música, Capês, eu quero muito a sua opinião e dos nossos debatedores com relação a isso, porque a imprensa aqui nos Estados Unidos já está repercutindo essa ideia. Seria esse post mais um passo de Donald Trump na tentativa de rejuvenescer a própria imagem, de falar com o público mais jovem? Ele ganhou a eleição de lavada, como a gente viu, chamamos de onda vermelha aqui nos Estados Unidos, porque ele varreu o país inteiro, fazendo os republicanos ganharem boa parte dos estados também, venceu e não venceu sozinho. Mas seria esse o primeiro passo, ou mais um passo de Donald Trump para rejuvenescer a imagem dele, para falar com um público que talvez ele ainda não fale, para se apresentar, para se mostrar como um daddy bravo, que cobra, mas também como um pai descolado? O que vocês acham? Volto com você no estúdio, Capês. O Eliseu Caetano, muito obrigado. Como eu não gosto de rap, sou um pouco mais antigo, eu gosto de disco, fica a dica para você, o conjunto Boney M. I'm Crazy Like a Fool About Daddy Cool. Música Daddy Cool, papai frescão. Tá joia? Uma boa tarde para você aí na Flórida. Muito bem, vamos seguir aqui. Minha querida Mônica Rosenberg. O Donald Trump mandou aqueles aviões stealth, que não tem piloto, que são invisíveis, não são detectados pelo radar, jogarem bombas com penetração, com profundidade, para neutralizar ou retardar o programa nuclear do Irã. Quando se imaginava que os Estados Unidos iam entrar numa cruzada alucinada, que nem o George Bush, que era um louco, que destruiu o Iraque, que ele ia destruir o Irã, ele chega e diz, antecipei a guerra, Israel, você não estava conseguindo, você ia demorar muito para conseguir, eu já fiz, agora para e façam a paz. Está pressionando o Trump, o Putin e o Zelensky também para obter a paz. Está mediando o Paquistão com a Índia. Você que não gosta do Trump, mas você nega que ele está sendo um paizão a favor da paz mundial? Ai, Capês, primeiro que a gente não precisa de pai para resolver o problema da paz mundial, a gente precisava de uma mãe para botar ordem nesse galinheiro, e eu não acredito que o papel de pai que o Trump esteja exercendo
seja suficiente para resolver, mas sim ele está chegando naquele momento em que a mãe já resolveu tudo, ele só chega à noite e fala assim, vai ser assim, e está levando todos os louros. Claramente, o tabuleiro geopolítico de tudo isso, que começa com o enfraquecimento do Hamas lá atrás. Ninguém viu o Hezbollah nessa guerra fazer nada. Então, todas essas forças, era um tabuleiro que tinha uma configuração que está de cabeça para baixo, influenciaram no resultado que nós estamos tendo hoje e desse cessar-fogo que está acontecendo hoje. Trump ajudou? É claro que sim, essa bomba bunker buster que ele mandou ali foi a gota d'água e foi o que fez todo mundo falar, bom, tá bom, agora estamos no momento em que alguma coisa tem que ser decidida. Mas achar que ele, e se ele trouxer para si os louros e disser que ele que resolveu, como ele prometeu na campanha que em 20 dias resolvia a guerra, vai estar tomando crédito que não merece. Merece sim aplausos, mas tem muitos outros fatores que fizeram que a gente chegasse hoje onde estamos. E eu queria trazer rapidamente uma questão sobre o papel da imprensa nisso tudo, porque a grande polêmica hoje é sobre esse post que ele fez em relação aos jornalistas. Você que acompanha a Jovem Pan sabe que um jornalismo sério, um jornalismo técnico, bem feito, pode fazer muita diferença. Agora, nós vimos no começo da guerra a BBC, que aliás até agora vem prestando um papel vergonhoso com fake news, com desinformação, e nesta semana nós vimos aqui no Brasil a Folha de São Paulo, que postou uma notícia dizendo a fonte do número de mortes é o ministro da Saúde palestino e não está confirmado ainda. Eles publicaram uma notícia sem confirmar os dados. Então, a hora que você tem um jornalismo que começa a trazer, numa situação de guerra de narrativa, que é o que acontece hoje, numa situação de visão ideológica, onde as pessoas acreditam em mentiras e aí saem às ruas levantando bandeiras, às vezes, que não tem nada a ver. Você vê homossexuais, você vê mulheres defendendo o regime do Irã, que é o regime mais violento contra homens, contra mulheres, contra a comunidade LGBT. Então, você vê essa incoerência maluca de pessoas que dizem defender uma pauta ali, levantando a bandeira de um governo que é exatamente contra essa pauta, e essas pessoas usam e acreditam nessa desinformação, acreditam nessas mensagens que são falsas para construir narrativas que estão gerando cada vez mais violência. E, finalmente, em relação ao sucesso da operação militar no Irã, gente, eu até discordo do que está acontecendo em Gaza, tem morte demais, foi uma operação que para mim nunca representou o exército de Israel, mas a operação em Teherã, unicamente contra alvos militares, nas usinas de enriquecimento de urânio, preciso, milimétrico, certamente matando as cabeças do projeto iraniano, matando a documentação, enfraquecendo todas essas usinas, atingindo. Não destruiu, talvez não, mas não dá para discutir o sucesso da operação e, com certeza, o futuro será diferente por causa disso. Eu quero dizer que eu concordo com a sua opinião, viu, Mônica? Eu devia dar a minha, mas não aguentei. Assina embaixo o que você falou. Agora, uma coisa importante que é do jornalismo, o fato, ele tem que estar correto. A informação do fato, ela tem que estar comprovada. Cada um pode interpretar o fato como quer, que a gente debate sobre tudo, diverge. O mesmo fato pode ter vários ângulos de visão diferentes. O que você não pode é distorcer os fatos. E aí o Trump tem razão de ficar nervoso quando há mentira no lugar da divulgação correta de um fato. Capês, posso só pedir por favor. De volta a palavra? Pois não. Eu comecei a comentar o caso da BBC. No começo da guerra, eles noticiaram que uma bomba, um míssil israelense teria caído num hospital, acho que era Chefa, não lembro mais onde era, teria matado não sei quantos inocentes, e essa notícia correu o mundo, depois ficou comprovado, as próprias autoridades palestinas, o Hamas, reconheceu que tinha sido um míssil deles, que eles estavam tentando atacar em Israel, e o míssil deles errou e caiu no hospital deles mesmos, e essa notícia sumiu ali. Então, isso, apesar de ser um fato que está sendo noticiado de forma errada, com a autoria errada, e isso é muito perigoso. Ricardo Rous, como você vê a atuação de Donald Trump agora no cenário da geopolítica? Olha, não há dúvida de que o papel do Trump, em especial nessa guerra, que a gente pode dizer com tranquilidade que tem 3 perdedores, Irã, Israel e a verdade, que é uma guerra de narrativas. Mas o que nós não podemos fechar os olhos é que a precisão da entrada de Trump e do armamento americano no Irã, atingindo pontos específicos, se destruiu completamente, se destruiu parcialmente. O fato é que aconteceu, logo após houve um cessar-fogo e agora estamos no período de cessar-fogo. Então, que Trump
contribuiu para acelerar o término, espero que se continue, que de fato se termine essa guerra, é um fato. Foi importante, foi preciso, aconteceu e agora estamos no momento de um cessar-fogo entre as duas nações. Tão importante essa participação americana que um republicano, Capês, deputado republicano Will Carter, fez uma solicitação ao comitê do Prêmio Nobel indicando o nome de Donald Trump para ser agraciado, laudeado com o Prêmio Nobel da Paz. Ele teve uma participação importante. Se de fato ela é tudo que o governo está dizendo ou se ela não é tudo isso, é outros 500. Agora, que ela foi importante, que ela foi precisa e que contribuiu para que nesse momento nós estejamos num cessar-fogo, é fato.